Can, could, should, may, might, must. Quem são elas e como essas palavrinhas são usadas em inglês? Good question. Aqui é sua teacher, Lilian Bittencourt, e eu vou te contar tudo sobre os famosos verbos modais, ou modal verbs em inglês. Essas palavras que mudam completamente o sentido da ação que acompanha elas. Dá só uma olhada nessas possíveis traduções. I should go, eu deveria ir ou é melhor eu ir. I can go, eu posso ir. I might go, é possível que eu vá. I must go, eu tenho que ir. Viu só como o sentido do verbo go mudou completamente? Pois é, should, can, might e must são exemplos dos verbos modais. Verbos especiais que chegam chegando e mudam a frase completamente. Mas um detalhe muito importante, que eu acho o máximo, porque facilita bastante, é que os verbos modais nunca mudam. Eles ficam sempre do mesmo jeitinho. E o verbo que está junto dele também não muda na dica de nada. Não tem aquela história de colocar S, ED, ING e todas aquelas regrinhas que a gente aprende em inglês? Isso é ótimo, não é? Facilita muito a vida da gente. Dá uma olhada em como é fácil formar uma frase com os modal verbs. She must go. Ela tem que ir. Nada de falar she must go ou she must goes. Então, cuidado com o uso dos modal verbs. Os verbos não mudam. Não importa qual for o sujeito, a gente nunca conjuga, ok? Alright. Agora, bora conhecer cada um deles? Must. O significado mais básico de must é ter que, no sentido de dever fazer alguma coisa. Quando você usa must, está dizendo que algo é obrigatório, necessário ou muito importante. A estrutura é o sujeito da frase, mais o must, mais o verbo. E o verbo vem sempre na forma básica, do jeitinho que ele é. Sem to, sem s, sem nada. You must study. Você tem que estudar. Olha lá, hein? I must go. Eu tenho que ir. We must talk. A gente precisa conversar. Cuidado com esses errinhos aqui que eu vejo muitos alunos cometendo. You must to study. You must study. She must goes. She must go. Isso vale para todo mundo. I must, you must, he must, she must, we must, they must. Não existe musts, tá? No dia a dia, a gente vê muito o uso do must relacionado a regras e obrigações. Dá uma olhada nesses exemplos. Passengers must show their passports. Os passageiros devem apresentar os seus passaportes. You must be 18 to enter. Você precisa ter 18 anos para entrar. Mas must também pode ser uma obrigação que você sente. Sabe aquele famoso, eu preciso fazer isso? Por exemplo, I must call my mom. Eu preciso ligar para minha mãe. Não significa que necessariamente que alguém mandou você ligar. É mais, preciso ligar para ela, eu tenho que fazer isso? Outro exemplo, I must clean my house this weekend. Eu preciso limpar minha casa nesse final de semana. I must get some sleep. Eu preciso dormir um pouco. Quem não, né, gente? Ai, que delícia, dormir é bom demais. E o must também é usado para transmitir urgência. Nesse caso, ele deixa a frase mais forte. Imagina a sua amiga contando uma fofoca para você. You must hear this. Você precisa ouvir isso. Ou alguém te recomenda um restaurante. You must try this restaurant. Você precisa experimentar esse restaurante. Aqui não é necessariamente uma obrigação. É uma recomendação muito forte. É quase sério. Você tem que fazer isso. Mas será que existe mustn't? Sim, mas muito cuidado com ele. Mustn't significa que não pode. É proibido. Não significa simplesmente não precisa. You mustn't smoke here. Você não pode fumar aqui. You mustn't tell anyone. Você não pode contar pra ninguém. Pense assim: must, tem que, precisa. Mustn't, não pode. Uma outra dúvida clássica dos alunos é a diferença entre must e have to. Os dois podem significar ter que. I must go. Eu tenho que ir. I have to go. Eu tenho que ir. Mas existe uma pequena diferença entre eles. O must costuma transmitir mais a ideia de necessidade forte, uma decisão pessoal, uma ordem,
uma regra expressa por quem tá falando. I must remember to call her. Eu preciso me lembrar de ligar para ela. Já o have to é muito comum quando existe uma circunstância externa obrigando você. I have to work tomorrow. Eu tenho que trabalhar amanhã. Outro exemplo, I have to wake up at 6 because I have a meeting. Eu tenho que acordar às 6 porque eu tenho uma reunião. Queira ou não queira, minha filha, vai ter que. A situação exige isso, mas na conversa cotidiana, have to é muito mais comum que must para muitas obrigações. Ah, e você sabia que o verbo modal must também pode ser usado para fazer uma dedução? Por exemplo, seu amigo chega todo ofegante e suado. Ele parece bem cansado. Nesse caso, você pode usar o must para expressar essa dedução e falar: "Wow, you must be tired." Uau, você deve estar cansado. Viu como nesse caso o sentido de must não era de obrigação, mas sim uma dedução lógica? Me conta nos comentários se você sabia desse uso do modal verb must. So far so good, right? Por enquanto, tudo bem, né? Então, bora ver outros verbos modais e seus significados? Can. Pensa no can como uma palavrinha que normalmente gira em torno de 3 ideias: conseguir, poder e saber. E dependendo do contexto, ele também serve para pedir, oferecer, dar permissão e até falar de possibilidades. Dá só uma olhada aqui. É bombril, né, gente? 1001 utilidades. Muito obrigado. I can swim. Eu sei nadar. Ou eu consigo nadar. She can drive. Ela sabe dirigir. Aqui, o can fala de uma habilidade ou capacidade. É como dizer, eu consigo fazer isso. Imagina só alguém perguntando, can you play tennis? Você sabe jogar tênis? Aí você pode responder, yes, I can, ou no, I can't. Não, eu não sei. All right, baby, I'm ready for you. Outros exemplos bem cotidianos. Can you dance? Você sabe dançar? Can you cook? Você sabe cozinhar? Gente, eu não sei não. Péssima na cozinha. No, I can't. Mas tem também o can no sentido de poder, de ter a permissão de fazer algo. Agora, entramos no segundo grande significado. Imagine que você está em um restaurante. Can I have the menu, please? Posso pegar o cardápio, por favor? Ou você pode me trazer o cardápio, dependendo do contexto. Ou no hotel. Can I check in now? Posso fazer meu check-in agora? Ou sei lá, você está na casa de uma amiga e fala, can I use your bathroom? Posso usar seu banheiro? Todas essas situações são extremamente naturais e muito comum no inglês falado. Aqui o can é igual poder, ter permissão. Outro uso muito comum também é para você pedir algo. Can you help me? Você pode me ajudar? Can you call me later? Você pode me ligar mais tarde? Can you repeat that? Você pode repetir? Mas o can não é só usado para pedir. Ele também pode ser usado para oferecer ajuda ou alguma coisa. Por exemplo, alguém está na sua casa e você fala, can I get you some water? Posso pegar uma água para você? Ou can I get you a coffee? Posso pegar um café para você? Agora vamos ver a forma negativa dele. Cannot ou can't. No dia a dia, can't é muito mais comum. I can't go today. Eu não posso ir hoje. I can't drive. Eu não sei dirigir. Mentira, dirijo super bem, tá, Lu? E você já ouviu falar sobre o could? Vamos aprender sobre ele também? Em um dos usos do could, ele é uma versão mais suave, mais polida do can. Caso você queira soar bem mais educado, sabe? Can é mais direto. Can you help me? Você pode me ajudar? E o could, vamos dizer assim, que ele é mais fofo. Could you help me? Você poderia me ajudar? Mas e se eu quiser usar o can no passado, teacher? Usa o could também. Se can é conseguir no presente, o passado normalmente é could. I can swim. Eu sei nadar. I could swim when I was 5. Eu sabia nadar quando eu tinha 5 anos. She can speak English. Ela sabe falar inglês. She could speak English when she was 10. Ela sabia falar inglês quando ela tinha 10 anos. Mas cuidado, could não é simplesmente o passado de todo can. Quando a gente está falando de uma situação específica no passado, muitas vezes a gente usa was ou were able to ou outra construção, dependendo do contexto. I was able to find my passport. Eu consegui encontrar meu passaporte. Mas isso é um assunto um pouco mais avançado. Para começar, pensa assim. Can, habilidade ou capacidade no presente. Could, habilidade ou capacidade no passado. Agora vamos ver os dois modal verbs mais usados quando o assunto é possibilidade ou permissão. Você já deve ter ouvido falar dos verbos modais may
e might, né? Bora ver o may e might sem complicação? Pensa primeiro assim, may pode ser que ou pode. Might, talvez, pode ser que. A grande diferença é que may costuma soar um pouco mais provável ou mais formal, enquanto might costuma transmitir uma possibilidade mais incerta ainda. I don't know. Mas na conversa real, gente, a verdade é que may e might muitas vezes são praticamente usados da mesma forma nesse caso. It may rain today. Pode chover hoje. She may come tonight. Pode ser que ela venha hoje à noite. I may go to the gym later. Talvez eu vá para academia mais tarde. A ideia é, existe uma possibilidade, mas eu não sei. Agora uns exemplos com might. It might rain today. Talvez chova hoje. She might come tonight. Talvez ela venha hoje à noite. I might go to the gym later. Talvez eu vá para academia mais tarde. Então, qual que é a diferença mesmo, teacher? May, uma possibilidade razoável. Might é uma possibilidade, mas eu tô menos certo que aquilo vai acontecer. Agora, vamos dar uma aprofundada no may, porque assim como can, ele também tem outros usos, só que ele é um pouquinho mais educadinho. May para pedir permissão. Esse é outro uso super importante. May I come in? Posso entrar? May I sit here? Posso sentar aqui? May I use your phone? Posso usar seu telefone? Então, a diferença entre can I é mais casual e natural e may I é mais formal e polido. E tanto may quanto might também tem formas negativas, tá? May not, pode não ou talvez não. She may not come tonight. Talvez ela não venha hoje à noite. It may not rain tomorrow. Talvez não chova amanhã. E o might not tem a mesma ideia. She might not come tonight. Talvez ela não venha hoje à noite. E I might not go. Talvez eu não vá. Agora chegou a vez do should. O should é um dos modais mais úteis do inglês. E apesar de normalmente aparecer traduzido como deveria, no dia a dia ele tem vários usos bem naturais. A melhor forma de entender é pensar. Should é como se fosse, seria uma boa ideia, é esperado que, deveria. Ele costuma ser mais suave do que o must. You should go, você deveria ir. You should study more, você deveria estudar mais. You should try this restaurant, você deveria experimentar esse restaurante. E a gente também usa o should em perguntas, e essa estrutura é muito útil. What should I? O que eu deveria? Sei lá, você vai numa festa e fala What should I wear? O que eu deveria vestir? Ou, sei lá, numa situação What should I do? O que eu deveria fazer? Essa é uma estrutura que vale muito a pena decorar. Inclusive, eu lembrei de uma música Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Famosa? Não sei se passa sua idade, mas na minha é. E na negativa, teacher? A forma negativa é should not ou shouldn't e significa não deveria. You shouldn't worry so much. Você não deveria se preocupar tanto. You shouldn't eat so much before bed. Você não deveria comer tanto antes de dormir. Agora vamos ver o shall. Shall é provavelmente o modal que mais confunde quem aprende inglês, porque ele existe bastante na gramática, mas não aparece tanto na conversa cotidiana. Mas vamos ver o shall sem complicação. Pensa primeiro assim, shall é igual vamos, ou quer que eu, ou deverá. Peraí que eu já contextualizo. A primeira coisa importante, shall é muito mais comum com I e com we. Shall I, shall we, essas duas estruturas são as que você mais precisa guardar. Vamos ver ele no sentido de vamos. É uma forma de fazer uma sugestão mais formal. Shall we order? Vamos pedir? Shall we start? Vamos começar? Agora um outro uso, no sentido de quer que eu... Aqui você está oferecendo fazer alguma coisa para alguém. Shall I call a taxi? Quer que eu chame um táxi? Shall I carry your bag? Quer que eu carregue a sua bolsa? E para finalizar, os modal verbs will e would. Muita gente nem acha que eles são modal verbs, mas são, tá, gente? E eles merecem um vídeo só para falar sobre eles e seus diferentes usos em inglês. Eu prometo que eu faço, tá? Mas eu não posso deixar de mencionar eles aqui. Bora lá ver o will. Will no sentido futuro. Eu vou, vai, alguém vai, irá. She will arrive at 8. Ela vai chegar às 8. It will be fine. Vai ficar tudo bem. O will, ele é muito usado para falar de decisões tomadas na hora, no momento que você está falando, sabe? Esse é um uso muito comum em conversas, no inglês falado. Imagina só, I'm thirsty. Tô com sede.
I'll get you some water. Eu vou pegar uma água para você. Gente, eu vou pegar a minha água que tá aqui mesmo, só um minuto. Ou seja, a pessoa decidiu naquele momento. Eu decidi nesse momento que eu ia pegar minha água aqui e tomar um golinho. The phone is ringing. I'll answer it. O telefone tá tocando. Eu vou atender. Então, tipo, não era nada que você estava planejando, sabe? E também é super fácil usar o will em perguntas e negativas. Perguntas em inglês é só a gente colocar o auxiliar lá no comecinho. Will you come tomorrow? Você vai vir amanhã? Will you wait for me? Você vai me esperar? Inclusive, todos os verbos modais funcionam como auxiliar em inglês. E como é que fica na negativa? Will not é won't. She won't come. Ela não vai vir. I won't tell anyone. Eu não vou contar para ninguém. E agora vamos pro would. Would transforma todos os verbos em ria, iria, faria, seria. Dá só uma olhada. Would para situações hipotéticas. Esse é um dos usos mais importantes. Você está imaginando uma situação. I would travel more if I had more time. Eu viajaria mais se eu tivesse mais tempo. Mais tempo, mais dinheiro, mais energia, né? We would go, but we are busy. Nós iríamos, mas nós estamos ocupados. A ideia é, se a situação fosse diferente, fosse assim, eu faria isso. E a gente também usa muito would em perguntas. What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? Não faria nada. Nada assim, ficar sem fazer nada. A gente também usa o would para ser educado quando a gente oferece ou pede alguma coisa. Então vamos lá. Would you like some coffee? Você gostaria de um café? Would you help me? Você poderia me ajudar? E por falar em would like, a gente usa muito esses dois juntos. I would like, eu gostaria de, ou I'd, I would. I'd like a table for two. Eu gostaria de uma mesa para dois. I'd like to speak to the manager. Eu gostaria de falar com o gerente. Nossa, o bicho pegou, hein? E na negativa é só colocar would mais not ou wouldn't. I wouldn't do that if I were you. Eu não faria isso se eu fosse você. Então, para fechar essa aula, vamos resumir as principais características dos modal verbs. Use os modal verbs quando quiser dar aos verbos novos sentidos, como obrigação, permissão, possibilidade, proibição ou até previsões sobre o futuro. Nunca, nunquinha, conjugue os modais na terceira pessoa do singular, como a gente faz com os outros verbos. Sem S, sem NG, sem ED, a gente realmente não conjuga eles. Outra coisa, após os modal verbs, o verbo principal sempre vai ficar do jeitinho que ele é, não mexe nele. Ufa, acho que agora você já deve estar mais confiante para usar os modal verbs, né? Assista esse vídeo de novo, fazendo anotações e criando as suas próprias frases. Practice makes progress. A prática leva ao progresso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me conta aqui nos comentários o que mais que você quer que eu faça um aulão para resolver todos os seus problemas com o inglês. See ya!